Olá, amigos. Estamos de volta com mais uma edição do programa Admirável Mundo Novo. O tema de hoje é falar sobre amizades repentinas que se formam e que perduram por toda uma vida. O tema é vasto, portanto nós temos que resumir. Eu trouxe uma pessoa, velho amigo e bom amigo, que eu conheço há bastantes anos e que sempre que nós nos encontramos, invariavelmente nós trocamos figurinhas, porque ambos temos um hobby. Gostamos das aventuras originadas em viagens. Então, sem maiores delongas, eu vou colocar aqui um especialista em viagens e também em amizades repentinas e duráveis. Do meu lado está Adilton Lobo, fundador e coparticipante, junto com sua esposa Edna, da Confraria dos Lobos. Não sei se vocês já ouviram falar nessa confraria, mas na realidade é uma confraria de motociclistas de grandes jornadas. Então, vamos começar por aí. Amigo Adilton, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Jaime. E de saída, me conta, desde que eu te conheço, eu sei que você sempre tem uma motocicleta. Isso. Você é motociclista por vocação. Por paixão. Por paixão, pior por ainda. Admiração, por puro prazer mesmo. E, naturalmente, tantos anos, passou mais de 2 anos, a paixão acaba e vira amor. Então, é verdade. É amor. Ele é motociclista por amor à motocicleta. É por isso que a Edna não tem ciúmes. Não. Porque é uma motocicleta. E ela mesma, por via das dúvidas, ela tem a própria motocicleta. Então também ela se apaixonou e hoje ela ama as motocicletas tanto quanto a Adilton. Muito bem, Adilton. De onde surgiu a ideia de fundar a Confraria dos Lobos? Muito bem, Jaime. Então, antes de mais nada, muito obrigado por ter nos convidado novamente. É sempre muito engrandecedor estar aqui participando do seu programa e principalmente poder falar desse amor, dessa paixão que nós temos por motociclismo. Pois né? é. Você tem toda a razão. A Edna não tem o mínimo ciúme disso. No momento em que ela começou a ter ciúmes, ela adquiriu uma motocicleta para ela. Então ela passou a me entender muito mais do que entendia anteriormente. Então ela tem ideia dessa paixão do que gostar de motocicleta. Eu particularmente, eu ando de motocicleta desde os 14 anos. Eu sou da época das Garelles, das mobiletes, né? Aquele óleo dos tempos misturado ali, né? Aquela fumaceira, aquele cheiro muito ruim. Mas enfim, eu sou um amante, trabalhei algum tempo em oficina de motocicletas, né? Até para poder dar uma voltinha nas motocicletas dos amigos, que eu não tinha moto naquela época. Então eu trabalhava numa oficina para poder dar uma voltinha, até para testar as motocicletas, né? Então era a minha oportunidade, chance de andar um pouquinho de moto. Mas essa paixão, como você disse, que se transformou num grande amor, veio lá em 82, quando eu adquiri a minha primeira motocicleta, e já de cara era uma moto que eu adquiri e ela não andava, ela tinha problemas mecânicos. Então eu fui consertar aquela moto, rejuvenesci a motocicleta, ela ficou linda, maravilhosa, e desde então, desde os 14 anos, portanto, há exatos 40 anos, né, hoje eu estou com 54, eu nunca fiquei sem ter motocicleta. Né? Eu acredito que muitas pessoas têm uma paixão por música, outros por fotografia, outros por obra de arte. A minha paixão é por mecânica, né? E mais especialmente por motos. Né? E dessa paixão, em 85, eu morava no Rio de Janeiro e resolvi vir morar em Florianópolis.
e amarrei uma mochila na motocicleta, uma CB400 Honda que eu tinha na época, e fiz a minha primeira viagem mais longa. Eu vim do Rio de Janeiro a Florianópolis de motocicleta. E daí, né, aquela questão de sempre viajar a mais longe, assim que eu vim morar em Santa Catarina, a minha ideia era especular sobre o estado, né? Então eu conheci o estado todo de Santa Catarina em viagens, né? E aí depois isso foi se ampliando, né? Eu fui a Buenos Aires, dei uma esticadinha, parti da fronteira do Brasil e fui a Buenos Aires. Depois dei uma escapadinha e fui ao Chuí, Uruguai, e aí assim fui ampliando os meus horizontes, né? E dessas viagens nasceram, isso foi se desenvolvendo. Então foi surgindo a vontade de ir cada vez mais longe, né? Até que em 2007 eu adquiri uma moto mais adequada para as estradas, né? E resolvi ir até Ushuaia. E em 2009, depois de um planejamento muito severo, eu fiz a viagem a Ushuaia sozinho, né? Foi eu, Deus e a moto, né? E foi uma viagem tipo assim, iniciática, sabe, Jaime? Você entende muito bem disso, muito melhor do que eu. Mas como assim, aquela viagem foi a realização de um grande sonho, né? Foi talvez a busca de uma pessoa que eu não me conhecia, talvez tenha ido em busca disso. E eu acho assim, se eu for para o lado filosofal dessa viagem, eu participei de uma iniciação em algum plano astral, né, que me deu, eu voltei outra pessoa, né? Eu sempre comparei muito as viagens com a vida. Né? Toda viagem minha eu faço uma comparação com a vida. Ela tem início, meio e fim, ela tem altos, tem baixos, Sim. Tem momentos mais confortáveis, tem momentos muito desconfortáveis, perigosos, alguns trechos mais tranquilos, né? Alguns trechos nós sentimos segurança, outros a insegurança faz parte dessas viagens também, né? E principalmente, Jaime, a questão de você planejar. A vida é tão planejada quanto uma viagem dessa nossa, né? Nós temos na confraria, nós temos um lema: nós não praticamos loucuras, nós praticamos aventuras. É diferente. Sim, concordo. Né? Então, estudo de mapas, estudo de clima, a moto adequada, a tocada adequada. Em alguns momentos, se nós formos verificar, alguns trechos dessas viagens nos dão condições de rodar numa velocidade mais alta. Alguns não. E esses trechos que você tem que ir devagar... Tem que ser demarcados. Você tem que ter um controle psíquico também, né? Você não pode se jogar, né, em aventuras, mesmo porque a estrada está te testando o tempo todo. Então, em detrimento desses detalhes, né, a impressão que eu tenho é que a viagem ela é muito sinônimo da vida. Né? Ela demonstra muito essa paridade. Assim como em qualquer profissão, para você obter o máximo da profissão, todo o ato de trabalho que você tenha que fazer pessoalmente ou por uma empresa ou qualquer coisa, você tem que fazer um projeto, um planejamento. Certo. A vida tem que ter um planejamento. Outra coisa interessante, uma viagem, tem gente que diz, eu quero ir para Ushuaia. Vai numa agência de turismo, me levem para Ushuaia. Ele paga e o pessoal faz tudo por ele. Qual é a graça? Ele não teve nenhum desafio, ele só foi lá e depois ele não fez uma preparação prévia. O que é que ele vai encontrar em Ushuaia? Que tipo de comida? Que tipo de clima? Não, ele chega na hora, vim aqui de bermuda, sandália havaiana no inverno de Ushuaia. Esse camarada vai passar mal. Então, assim como viagens, trabalho, a vida também tem que ter projetos. E acredito que nisso a Confraria dos Lobos ajuda as pessoas a que queiram fazer as viagens, né? A confraria nesse ponto, ela dá suporte a pessoas que queiram botar o pé na estrada, porque não é ir daqui até Tubarão de motocicleta, são viagens grande. O que é que você chama de uma viagem grande de motocicleta? De quantos quilômetros de extensão?
Olha, Jaime, uma viagem longa, ela tem que ter no mínimo 10 mil quilômetros, senão é um tirinho, é um passeio. No mínimo. Nossa Senhora. Então nós regulamos aí entre 9 mil até uns 14 mil quilômetros, como foi essa última nossa. Em 35 dias nós fizemos 14 mil quilômetros de motocicleta. Nossa, mas... E a próxima agora nós devemos bater isso aí na casa dos 14.500, 15 mil quilômetros. Mas daí, Jaime, respondendo a sua pergunta, a confraria, das nossas viagens, nós fomos acumulando fotos e conhecimento, porque a gente vivenciou muito essas regiões aí da América do Sul. E da mesma forma que nós fomos informados, fomos de uma maneira ou de outra, quem nos precedeu escreveu e descreveu as viagens que foram feitas para aquelas regiões. Então, essas pessoas nos passaram o seu conhecimento. Dessa mesma forma, não egoísta, nós desenvolvemos textos, desenvolvemos fotos, filmagens, né? E houve a necessidade que nós repassássemos, que nós colocássemos isso à disposição de outras pessoas que tivessem o mesmo interesse, né? Então, por isso, em 2006, nós vamos fazer 10 anos de existência agora no mês de setembro, né? Em 10 anos de existência, surgiu a necessidade e eu acho que até a contrapartida, vamos ser sinceros, daqueles que nos ajudaram, nós temos que ajudar os outros também. E em descrever as nossas experiências. E aí surgiu a necessidade da criação de um espaço. Vamos deixar bem claro que a Confraria dos Lobos não é um motoclube, não é uma empresa, nós apenas criamos um espaço dedicado exclusivamente a tratativas de motociclismo estradeiro, né? Com ênfase em viagens longas, em viagens de grandes percursos, né? Porque como nós iniciamos a nossa conversa, tem uma tratativa diferente, como o Jaime mesmo falou, é diferente de ir a Tubarão e voltar, é diferente de você ir de manhã para Porto Alegre e voltar no final da tarde. Não. Nós saímos de casa e sabemos que vamos voltar só dali a 30 dias, né? Tudo isso demanda uma preparação. E essa preparação nós disponibilizamos através da Confraria dos Lobos. A nossa produção vai deixar o nosso contato, né? Criamos e-mail específico para isso, criamos um blog que está muito bom, a Edna, que administra o blog, né? Temos tido bastante elogios do conteúdo do blog, né? E além disso, o nosso Facebook, que é aquele canal mais rotineiro, mais diário, né? As redes sociais hoje têm essa característica, né? Onde aquele bate-papo, aquela chamada de emergência, nós atendemos, fazemos parte de outras organizações, até que tratam da proteção de motociclistas durante viagens, né? Então, às vezes, alguém precisa de um auxíliozinho, olha, meu pneu furou, a minha moto deu um probleminha disso, eu estou em tal lugar, aonde eu procuro um suporte. Né? Então nós estamos aqui, recebemos aquele pedido de ajuda, indicamos mecânicos, cidades próximas, cidades que têm uma infraestrutura melhor. Apoio logístico. Apoio logístico a esses motociclistas, né? E então, desse embrião, nasceu a Confraria dos Lobos. Ainda bem, hoje estamos com quase 5 mil seguidores, quase que o dobro disso de amigos, né? E muito material disponível para quem quiser viajar. Então, para ficarmos bem entendidos, a Confraria não é uma organização... não é uma organização jurídica formal, é uma organização de amigos, de pessoas que têm o mesmo interesse e de pessoas que trocam figurinhas sobre o objetivo da paixão deles, que é o chamado motociclismo estradeiro. Eu diria que nós somos essencialmente idealistas. Tá, é a principal condição, né? Nós amamos o que fazemos, né? Certo. E sem espera de retorno financeiro ou organizacional nenhum. Então não tem mensalidade, não tem dízimo, não tem nada, né? A pessoa entra, chega lá, começa a correr, não tem palavra de passo secreta, não tem nada. Não tem nada disso. Vai entrando,
Está em casa, analisa tudo, olha tudo, entra em contato, pergunta, critica, elogia, conta as suas experiências, porque vai para o banco de dados, e é uma gigantesca família. Isso. Que, ao que parece, esse pessoal, em vez de pernas, tem 2 rodas. Então, olha, eu que acompanho assim, por ouvido, as aventuras dos meus amigos Agilton e Edna, eu fico assim com aquela sensação de água na boca, mas a verdade é que a vida me empurrou para outros lados. As experiências que eu tenho de motociclismo, não é nem motociclismo, eu tive uma lambreta. Lambreta eu não considero motocicleta. Mas já é um bom princípio, já. Foi. Está em tempo, hein? Mas meu tempo já passou. Não. Se eu sento numa motocicleta ou numa lambreta, a minha honorável esposa vai junto. Eu conheço. Ela vai junto. Não, ela vai, mas coitada. Quando terminar o passeio, temos que tirá-la lá, porque ela está catatônica, né? Tem que ter vocação. Então, eu na minha juventude, puxa, foi uma nova experiência muito válida, fiz lindos passeios, mas não era por aí. Agora, uma coisa que eu aprendi é que quando pessoas saem do seu habitat natural, vão para fora e lá encontram um gigantesco ponto de interrogação, o que ocorre? Como você já disse, surgem inesperados, surgem problemas, surgem ótimas oportunidades, surgem bons e maus momentos, surgem necessidades. Certo. E, às vezes, você sofre. Isso. Você sofre. Então, nesse momento, parece que o anjo da guarda da gente ajuda, né? E traz alguém que vibre na mesma sintonia que você. E aí vocês juntam forças e enfrentam a dificuldade e, naturalmente, a dificuldade fica esmaecida, porque 2 pessoas lutando pelo mesmo objetivo é muito mais fácil que uma pessoa sozinha. É verdade. E aí se formam as famosas amizades de uma vida inteira. É verdade, Jaime. Eu acho que você foi a pessoa que melhor explicou esses fenômenos que acontecem conosco quando estamos nas estradas, né? Realmente, parece que a gente vibra uma energia num plano assim, de fraternidade, num plano de fragilidade. Né? Porque as pessoas nos olham em cima das motos e viajando assim, e tem aquela ideia de que estamos fragilizados, até porque a moto é diferente do carro. O carro você está protegido por uma carcaça, né? Toda uma proteção com vidros, enfim. A moto não tem nada disso, nós estamos 100% expostos. Né? Dizem até que para-choque de moto é a cara do motociclista. É a testa do motociclista, isso mesmo. E as pessoas, além disso, eu acredito que as pessoas têm aquela vontade, aquela curiosidade em abordar e conversar. Então, Jaime, se eu for começar a contar todas as histórias de demonstração, de atenção, de respeito, de fraternidade que nós temos em todas essas viagens, eu passo aqui horas e horas só falando de experiências bonitas que nós tivemos no caminho. Algumas delas eu vou narrar para vocês. Uma vez nós estávamos atravessando uma das regiões mais inóspitas da Patagônia. Inclusive, Jaime, num próximo programa sobre a Patagônia, eu gostaria de poder falar sobre essas regiões, né, energizadas da Patagônia. Uma dessas regiões tem o nome de Pampa Salamanca. É uma região onde a gente sempre diz, a Patagônia mostra sua força na Pampa Salamanca. Né? Então por mais que você estude, por mais que você se programe, aquela região ela é 80% imprevisível, ponto. Né? Então numa dessas passagens nossas, nós já atravessamos essa região 6 vezes, e numa dessas passagens nós pegamos uma tempestade de areia. Os ventos chegaram a 92 quilômetros, sob informação da polícia.
A polícia parava os veículos, formava comboios e liberava, né? No meio do trecho havia uma outra viatura que confirmava a passagem daquele comboio e com ambulâncias de plantão nas duas pontas da tempestade, enfim. Numa dessa, a polícia nos liberou, fez o registro da placa e nos liberou, e na passagem ficou bem difícil porque o vento era lateral e nós fizemos sinal de luz para tinha uma outra motocicleta me acompanhando, e eu fiz sinal de luz para uma caminhonete. O cidadão sentiu, ligou o pisca-alerta, nós colamos a uma distância de no máximo meio metro da caminhonete para pegar o vácuo que o vento fazia na caminhonete. E ele nos deu proteção durante uns 60 e poucos, 70 quilômetros, até chegarmos na próxima cidade. Com a caminhonete ele estava muito mais seguro e muito mais protegido do que nós, mas ele manteve a velocidade constante da caminhonete e permitiu que nós encostássemos ali para podermos fazer essa travessia. Veja, nós não sabemos quem é até hoje, ele não tem mínima ideia de quem era, né? E ele nos deu esse conforto, essa segurança. Temos amizades, Jaime, que a última viagem nossa, nós estávamos chegando da região da Argentina ali e paramos num posto de gasolina e veio um grande amigo, hoje nós descobrimos que é um grande amigo, Marcelo Verlenga, e a sua esposa, a Loli, hoje são nossos amigos, até no Facebook diretamente, né? Ele chegou, eu estava sentado fazendo um lanche, ele chegou assim, me deu um papel e falou assim, aqui tem todos os telefones meus, se você precisar, você pode me telefonar, eu estou indo para Buenos Aires, eu moro em Buenos Aires. Se acontecer alguma coisa que eu puder ser útil, está aqui meu telefone. Jaime, nós conversamos naquele instante, talvez por 10, 15 minutos. Incrivelmente, nós já éramos amigos há muito, era o meu mais novo, mais recente amigo de infância. A ideia de fraternidade, de amizade ali, nós tivemos aquilo muito forte. E sem nunca ter nos visto, sem ter a mínima ideia de quem éramos, ele colocou os telefones pessoais dele, a casa dele à disposição, né? Então, para que nós pudéssemos, em caso de necessidade, procurá-lo. Uma outra história aconteceu com um policial. Eu estava indo para Ushuaia em 2007, em 2009, eu estava indo para Ushuaia e ele me parou. Ele me parou para fazer uma rotina lá, uma vistoria na moto, não sei. E aí ele perguntou assim, ele olhou para a moto e falou assim, você vem do Brasil? Eu falei, eu venho. Aí ele falou assim, o que é que você veio fazer aqui? Aí eu falei com ele, olha, eu adoro essa região, e expliquei, estou viajando. Ele falou assim, sozinho? Aí eu falei, não, eu e Deus, né? E aí ele falou assim, isso é muito interessante. Puxou a carteira de cigarro, me ofereceu um cigarro, eu não fumo, né? Mas me ofereceu um cigarro e ele falou assim, temos muito o que conversar. E eu tirei o casaco, porque estava quente, sentei ali e começamos a conversar. E olha, acho que eu fiquei uma meia hora conversando com ele, né? E ele disse, tá aqui o telefone, o contato da polícia, o meu contato, qualquer coisa que você precisar, use o meu nome. Né? Eu tenho até hoje o cartãozinho que ele me deu lá, use o meu nome ou chame qualquer um de nós que a nossa polícia vai te ajudar. Falei, olha, graças a Deus eu não, né, espero não precisar, mas fica pela amizade e coisa e tal. Então, essas situações nos engrandecem, sabe, Jaime? A gente volta muito fortalecido desse tipo de experiência. O Ernest Hemingway, famoso escritor, ele uma vez, num dos romances dele, ele escreveu uma frase que ficou famosa: No man is an island, nenhum homem é uma ilha. Hoje nós estamos vivendo uma era de individualismo, mas a verdade é que o ser humano não pode viver isolado. Quando ele se isola, ou é uma vocação irresistível para a solidão, ocorre. Eu tenho analisado mapas de pessoas que têm não querem ninguém, eles se bastam. É raro, mas existe. Mas normalmente todo mundo precisa de uma pessoa.
Não um marido, uma esposa, mas às vezes um irmão, um pai, um conselheiro, um professor, um mestre, um amigo. E então, esse amigo, essas pessoas que a gente escolhe, é com elas que a gente se abre. E de vez em quando a gente tem que se abrir. Porque a ostra, até para produzir uma pérola, ela tem que se abrir. Certo. Então, existem vários métodos para chegar lá. Uns são as associações culturais, outras associações esportivas, outras associações de recreio e outras as associações, as confrarias de motociclistas. Então, eu entendo muito bem o objetivo por trás disso tudo. E se você tem um grupo de 5.000 pessoas, meu Deus, você é muito bem aquinhoado pela vida, porque você conta pelo menos com 5.000 amigos declarados. Essa é uma verdade. E eu não conheço muita gente que possa dizer eu tenho 5.000 amigos. Eu, ao longo da vida, fui colecionando algumas amizades muito boas e eu agradeço a Deus por elas todo santo dia. Quando eu fiz o caminho de Santiago, os primeiros 600 quilômetros eu fiz sozinho porque eu estava fazendo o rito da peregrinação, eu estava me autoanalisando, eu estava fazendo um balanço da minha vida. Mas quando eu desci os Pirineus e entrei pela planície da Rioja, na Espanha, e comecei a subir as Cantáricas é uma região de muita floresta lá na Galícia, e chove o tempo todo, e eu digo, muita floresta, pode ser que eu me perca, aí eu tenho que me juntar a um grupo. E quis o destino que aparecesse um grupo. Era um casal, esse casal tinha uma amiga, que tinha outra amiga, e que apareceu no grupo um austríaco que acabou sendo expulso porque não era uma pessoa cooperativa, ele queria que todo mundo pagasse as despesas dele, aí acabamos expulsando ele do grupo. Bom, aí com esse pequeno grupo, 2 homens e 3 mulheres, fizemos uma equipe em que nós passamos frio, sede, cansaço, tempestade de granizo, vento, a 1.000 e tantos metros de altura. Na Espanha, perto do inverno, era um inferno branco. As dificuldades em que um apoiava o outro, um segurava o outro, um incitava o outro, bom, somos amigos até hoje. Eu era o mais velho, e embora eu me preocupasse mais com eles do que eles comigo, mas eles me davam muito mais apoio do que eu a eles. Somos amigos até hoje. A vida nos empurrou para lugares totalmente diferentes, mas somos amigos até hoje. E isso adoça a alma da gente, adoça o coração da gente. Então eu tenho certeza que eu entendo a confraria e eu convido os amigos telespectadores para visitarem a confraria, o blog, o site, o Facebook e fazerem contato pessoal com esse casal extraordinário, Adilton e Edna. Vocês vão ver que pérolas de pessoas. Estamos à inteira disposição. Isso. Bom, lastimavelmente, nosso programa está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Para que vocês vejam como é boa uma vida de aventuras, não me refiro a aventuras romanescas, amorosas, me refiro ao verdadeiro espírito da aventura, enfrentar o desconhecido. Virão outros programas em que, com detalhes, filmes e fotos, o nosso amigo Adilton vai mostrar algumas das passagens que ele correu rumo à Patagônia, ao Ushuaia, Terra do Fogo, e subindo os Andes até o Peru, indo pelo Amazonas, voltando pela parte civilizada do Brasil, que é o sul. Enfim, vocês vão ver o que é uma vida de motociclista estradeiro. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Aguardem cenas dos próximos capítulos, que vem, hein? Prometo que vem. Amigos, obrigado pela atenção de vocês. Adilton, obrigado pela tua presença. Eu é que lhe agradeço. Você é um verdadeiro amigo. E
Espero que vocês tenham uma ótima semana. E semana que vem, neste mesmo dia, neste mesmo canal, neste mesmo horário, nos encontraremos de novo. Gratos pela audiência de vocês. Para os que estiverem interessados, estão abertas as inscrições para um novo curso de formação em astrologia e para um novo curso de autodefesa psíquica. Estão interessados? Aí embaixo está meu e-mail e o meu telefone. Entre em contato comigo. Conversaremos com mais tranquilidade. Até a próxima. Um abraço.